tema da palavra é da última ceia à ressurreição. Eu quero falar das últimas 24 horas de Jesus aqui na terra. Talvez você nunca parou para meditar nessas últimas horas de Jesus, mas eu quero começar dizendo para você que desde Gênesis até Malaquias, os profetas falaram a respeito dessas últimas 24 horas. Talvez você não saiba, mas o mundo do Antigo Testamento, as profecias, foram afunilando e convergindo nessas últimas 24 horas de Jesus aqui na terra. E há muitas profecias que se cumprem nesse período, no período entre a ceia até a ressurreição. Porque nós sabemos que a partir do momento ali da morte de Cristo, uma chave foi virada. O mundo passou a não mais ser o mesmo, porque Deus fez com o homem uma nova aliança. Então, quando você olha para as profecias bíblicas, desde Gênesis 3,15, quando a primeira profecia é liberada pelo próprio Senhor, dizendo que o Cristo seria ferido no calcanhar, mas que pisaria a cabeça da serpente, desde aquela profecia até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, eles falam a respeito daqueles últimos momentos de Cristo na terra. E hoje nós vamos percorrer esse caminho, porque essas 24 horas últimas de Jesus, elas foram determinantes para que hoje a igreja estivesse aqui, para que nós estivéssemos hoje reunidos aqui como igreja. Então, todas essas profecias se cumpriram a respeito da ceia, a respeito do Getsêmani, a respeito da cruz, a respeito da ressurreição, nas últimas 24 horas da vida de Jesus. Aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 31, Jeremias 31. Eu apresentei o Redme e a Suede, estão aqui hoje, direto lá de Mineiros. Sejam bem-vindos aqui. Se tiver mais alguém aqui que nos visita nessa manhã, você é bem-vindo nesse lugar. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos visitantes, amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 31, verso 31 diz assim: E eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Marcos capítulo 14, versículo 24, diz assim: Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. Nós precisamos entender que a aliança de Deus com o homem na antiga aliança, no Antigo Testamento, na época da lei, ela era condicional, ela estava condicionada à obediência do homem. Então, quando o homem pecava, ele quebrava a aliança. E a palavra diz lá em Êxodo 24, que aquela aliança foi feita e o sinal daquela aliança era o sangue de um cordeiro, ou o sangue de um animal. Esse era o sinal da aliança do Antigo Testamento, que Deus tinha com o homem. Então aquela aliança era uma aliança condicional. A palavra diz que a lei, ela é boa. A palavra diz que a lei é santa. A lei, ela é boa, porque a lei, ela tem o poder de mostrar a nossa realidade, a nossa condição. Então a lei, ela é boa porque ela é santa. Então quando você olha para a lei, você, através da lei, você consegue se ver. Você consegue ver se você é santo ou não. O grande problema da lei é que ela é boa, mas ela não pode salvar. Ela é boa, mas ela não pode te santificar. Ela não faz nada para te santificar. Essa é a diferença. A lei é boa e ela é santa. Mas você que precisa ter o procedimento correto para ser salvo. Ah, mas na nova aliança não tem que ter, não? Claro, tem que ter também. Mas na nova aliança nós não estamos olhando para nós. Na nova aliança nós estamos olhando para aquilo que Cristo fez. Amém? Porque a nossa salvação não depende de nós. Essa salvação depende de Cristo em primeiro lugar. Então é para Ele que nós temos que olhar. Pastor, não existe uma responsabilidade nossa, não. Existe, você que creu, você que teve fé. Amém? É claro que você foi atraído por Deus para ter fé.
É claro que você foi atraído com benignidade, como está escrito na Bíblia. Eu sei que nós falamos, né, que Deus, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia e nem é necessariamente certo, ainda que Deus pode usar a dor mesmo para salvar qualquer pessoa, né? Eu sei que pessoas sofrem, talvez por causa do sofrimento, acabam se convertendo. Mas a palavra diz que nós fomos atraídos pelo amor de Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes eu fico pensando que Deus, Ele teve que me fazer parar de jogar futebol por causa de lesões que eu tive para eu me converter. Mas sabe, acho que o ano passado eu estava orando e eu estava pensando nessas coisas, meu joelho estava um pouco doendo. Eu pensando nisso, nossa, eu tinha um caminho, eu queria ser um jogador de futebol, eu estava determinado a ser, tinha muito talento para ser também, é o que você precisa, né? E aí, menos um pouco, né? Menos um pouco. Mas aí eu pensei, nossa, mas Deus me parou, teve aquela lesão no meu joelho e Deus me corrigiu naquela hora. Eu falei, não, eu não precisei fazer isso com você. Eu não precisava fazer isso com você. Eu poderia ter te salvado dentro do campo de futebol, como foi, né? E você poderia ter sido um grande homem de Deus no futebol. Só que não era aquilo que Deus tinha para mim. Então, na minha cabeça, eu pensava que Deus é que tinha me parado. Não, minhas lesões não teve nada a ver com Deus. Deus salva jogador de futebol, está aí o Kaká pregando, né? Tantos outros jogadores, atletas do UFC. O cara mete o mão na cara do outro, mas é crente. Ele bate, ele só quebra, né? O mandamento de bater. Ele não está dando a outra face lá. Ele está pecando só nisso. Mas está lá, dá um murro, toma uns e depois que acaba, está tudo bem, é amigo. Né? Tem muito lutador de UFC, crente, muitos mesmo. Tem um que é pastor da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Marcelo. Pastor e pregador, rapaz. Termina a luta, ele vai pregar, vai anunciar Cristo. Coisa linda, Deus não precisa... Você pode meter um murro na cara de alguém e falar assim, olha, Jesus te ama, cara, eu estou te batendo, mas olha, é um murro de amor. Jesus te ama, ele termina, arrebenta o cara todinho e fala, Jesus te ama. Não vai, faça o mesmo. Até porque você pode ser a vítima. Mas aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Deixa eu só tentar abrir aqui. Diz assim, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o texto aqui está dizendo que na nova aliança, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Não era mais o sangue de animais, não era aqui o sangue de bezerros, como está escrito aqui, era o próprio sangue do Filho de Deus. Quando nós vamos para Marcos capítulo 14, abre para mim Marcos capítulo 14, versículo 24, diz assim, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então Jesus ele apresenta o cálice e fala, esse cálice representa o meu sangue que será derramado por vocês. E agora eu faço com vocês uma nova aliança. Então a última aliança, a aliança antes da aliança da graça, a aliança da lei, ela tinha como sinal o sangue de um bezerro. Mas agora, na nova aliança, nós temos um outro sinal. O sinal é o sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus tem poder para apagar o nosso pecado e para perdoar as nossas ofensas. Posso ouvir um amém? A nova aliança, ela é incondicional. O que significa que se você pecar, você ainda continua na nova aliança. Eu sei que é muito perigoso falar determinadas coisas, porque tem pessoas que entendem que pode sair por aí pecando e ter uma prática pecaminosa e viver no pecado. O que não é verdade, não é isso que eu estou falando. Mas eu só estou falando que o sinal da nova aliança é o sangue de Cristo, e não o que nós fazemos. Porque pessoas pecam. Elas pecam, mas elas não vão perder a posição. A menos que, conscientemente,
essa pessoa rejeite a Jesus depois de ter aceitado a Ele. E tem pessoas fazendo isso, infelizmente, elas estão retrocedendo, né? Mas quando nós olhamos para a ceia, o que nós podemos ver quando nós olhamos para a ceia? Que a ceia, ela é o elo entre a morte de Jesus e a sua volta. Ela está entre essas duas coisas. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, 11, versículo 23, diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, trazei isto todas as vezes, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a ceia é o elo entre as duas vindas de Cristo. Porque quando nós tomamos a ceia, nós temos que nos lembrar daquilo que Cristo fez. Então, a ceia é um memorial. Diga comigo, a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que aqui está dizendo que quando nós tomamos a ceia, nós temos que nos lembrar daquilo que Ele fez. Só que a Bíblia também nos ensina que quando nós tomamos a ceia, nós temos que fazer até que Ele venha. Então você vê que a ceia, ela é um memorial daquilo que foi feito, mas ela também aponta para o futuro, é uma proclamação. Então a ceia é um memorial, porque ela fala da morte de Cristo, mas ela proclama a volta de Cristo. Meu irmão, e está perto, viu? As coisas que estão acontecendo no mundo hoje, tem muita coisa assim, muito estranha acontecendo no mundo. Então a ceia, ela é um memorial porque nós nos lembramos da morte de Cristo, amém? Mas ela também é uma proclamação de que Cristo voltará. Deixa eu ler esse texto aqui para você. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 agora. Olha o que está escrito. Versículo 26. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso está apontando, fazendo uma proclamação de que Ele virá. Ele virá para nos salvar. Então aqui, a Bíblia está falando ali que a ceia aponta para a cruz de Cristo lá no passado, é um memorial, mas ao mesmo tempo é uma proclamação de que Cristo vai voltar. Mas tem mais. Não é só isso. Quando nós falamos da vinda de Cristo, da volta de Cristo, ou quando nós anunciamos que Ele vem, não é só isso que nós estamos anunciando na ceia. A ceia é a expectativa da volta de Cristo, porque a volta de Cristo vai ser o maior acontecimento de todos os tempos para a humanidade. Amém? Depois, é claro, do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a igreja espera esse acontecimento, a volta de Jesus. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos apontando para o galardão que nós vamos receber lá no céu, nós estamos apontando para a Nova Jerusalém, nós estamos apontando para uma vida que não tem mais choro, que não tem mais tristeza, que não tem mais dor, que não tem mais angústia. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos apontando para a nossa morada eterna, a Nova Jerusalém. É disso que fala quando a Bíblia diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Fala da conclusão de uma etapa aqui. Então, quando nós tomamos a ceia, é isso que fazemos. Mas aqui no versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia fala que a ceia também é um autoexame, preste atenção nisso. Quando nós tomamos a ceia, nós precisamos fazer um autoexame. Pastor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar pecado em mim? Se você procurar, você vai achar com certeza.
Tem. Mas não é exatamente isso que o texto está dizendo. Mas é necessário, no dia de tomar a ceia, você fazer uma autoavaliação. Mas essa autoavaliação, ela tem muito mais a ver com o propósito de Deus para você. E qual que é a pergunta que você faz? A minha vida tem glorificado a Deus? Eu sou um reflexo de Cristo nessa terra? Essa é a reflexão que nós temos que fazer ao tomar a ceia. Os irmãos estão entendendo? Você tem que perguntar, será que eu sou usado por Deus? O propósito de Deus tem se cumprido na minha vida? Esse autoexame é nesse aspecto, porque talvez você entende que tomar a ceia indignamente é ser indigno de tomar a ceia. Não é. Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia de um modo indigno, de uma maneira indigna. Porque ninguém é digno de tomar a ceia. Digno ninguém é, mas não é isso que o texto está dizendo. Tomar a ceia indignamente é não saber o que está fazendo. Eu sei que alguns irmãos pensam, porque a ceia, quando nós tomamos a ceia, a cura na ceia, amém? Porque quando você come do pão ali, você mastiga o pão, aquele pão fala do corpo de Cristo, que foi moído por você. Mas isso não funciona para o incrédulo. Não adianta você pegar uma ceia e levar para um ímpio. Ah não, eu vou levar um remédio para o ímpio. Não é assim. É a sua fé do crente. A ceia é para o crente. Por quê? Porque você precisa discernir o corpo. Você não sabe o que é o corpo de Cristo, que é a igreja, por que você vai tomar a ceia? Por isso que crianças não tomam ceia na nossa igreja, porque elas não têm a capacidade do discernimento do corpo de Cristo. E aí, dessa forma, alguns tomam indignamente. E o que vai acontecer? Eles vão morrer se tomar a ceia indignamente? Não, não é isso que o texto diz. Ainda que o texto diz que algumas pessoas morrem. Não porque tomam a ceia indignamente, mas porque não sabem que na ceia existe cura. Porque o texto depois termina falando isso. Não, pastor, aqui está falando que se tomar a ceia indignamente, morre. É porque tem pessoas que morrem no nosso meio. Imagina naquela época que Paulo escreveu, morria muito mais gente ainda. Mas por quê? Porque eles não tinham revelação da ceia, que havia cura quando você tomava a ceia junto com seus irmãos. Mas há uma situação que você não deveria tomar a ceia. Se você tem um problema com essa igreja. Se você está aqui, mas você fala mal desse corpo, você não deveria tomar a ceia. Porque você está tomando a comunhão de Cristo. Aí eu estou com um problema com o irmão aqui, então vai lá e resolve antes. Porque é quebra de comunhão. A igreja de Corinto, quando ela se reunia para tomar a ceia, virava uma bagunça. Porque eles mesmos levavam a comida para comer, e os ricos comiam muito, e os pobres não comiam nada, e os ricos, que levavam também vinho, ficavam embriagados. Então a ceia, que era para ser uma coisa boa, eles davam mau testemunho, porque ficavam embriagados no meio da congregação. Você está entendendo? Aí eles tomavam a ceia indignamente. O texto não estava dizendo que eles eram indignos de tomar a ceia. E aí Paulo então muda, fala, a partir de agora não vai ser mais uma refeição não. Vai ter só o cálice e o pão. Porque vocês não estão sabendo tomar a ceia. Os irmãos estão entendendo? Mas a autoavaliação é necessária em termos de propósito de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém aqui? Avalia. Não é que você não tem que tomar a ceia, não. Mas o dia da ceia é o dia de uma autoavaliação. Deus me usa. Realmente eu sou um instrumento de Deus nessa terra? Será que eu estou dentro do propósito de Deus? Essas perguntas são importantes, meu irmão. Essas avaliações são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Não é exatamente sobre o pecado, mas se você estiver em pecado, abandone, se arrependa. A Bíblia fala de muitas profecias aqui sobre essas últimas 24 horas de Jesus. Isaías 53, versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus,
Ele prepara a ceia, ele manda que João e Pedro preparem a ceia numa casa, lá no cenáculo. Cenáculo significa sobrado, um lugar alto. Eles preparam a ceia ali, eles fazem a última ceia, a última Páscoa, e aí então, logo depois, Jesus de comer, de se alimentar do pão, Jesus vai para o Getsemane. E aqui em Isaías 53 está falando que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Jesus sobe para o Getsemane ele ficava depois, tinha cidade murada, tinha o templo, e depois do principal portão do templo, tinha um riacho, um vale, chamado Vale do Cedron, e do outro lado ficava a encosta das oliveiras, o lugar onde estava o Getsemane. E a Bíblia diz que naquele dia, depois de cear, Jesus vai para o Getsemane. E essa palavra significa lagar de azeite, ou prensa de azeite, ou prensa de óleo. Esse é o significado da palavra Getsemane. E foi para o Getsemane que Jesus foi. Preste atenção. Ele foi ali. Mas o texto de Isaías aqui, do profeta Isaías, que foi escrito séculos antes, fala que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Jesus estava lá no Getsemane, ele foi muito pressionado no Getsemane, mas ele foi pressionado a retroceder no caminho que Deus havia determinado para ele. Ele foi pressionado a retroceder no caminho da salvação. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo homem, que a Bíblia diz que ele foi ali muito pressionado. No Getsemane, ele foi pressionado. E sabe de uma coisa? Sabe o que o Getsemane nos mostra? Nos mostra que nós teremos batalhas. É inevitável. É inevitável que você tenha batalha. Mas saiba de uma coisa. Você precisa estar alimentado para o dia dessa batalha. Você tem que cear primeiro. Você tem que estar cheio de Deus. Cheio do pão. De vida fluindo de você. A batalha virá para todos. Seja espiritual ou não espiritual. Ela virá. A diferença é que o espiritual comeu o pão. Ele vai vencer. Mas a pressão aqui foi muito grande. Mas Jesus tinha vindo da ceia. Saiba de uma coisa. Quando você entrar numa batalha, saiba que você é amado por Deus. Que você já está debaixo do sangue. E você, hoje, é um pequeno Cristo. E que você tem autoridade para vencer qualquer batalha. O Getsemane, ele realmente é um lugar de pressão e é um lugar onde a nossa alma fica angustiada. Talvez você pense que a angústia é algo só seu, né? Essa geração é uma geração que tem muitas angústias, né? Porque são muitas respostas para dar, nós sabemos. Mas Jesus também ficou muito angustiado. Talvez você pense que por ele ser Deus, por ele ser Jesus, por ele ser alguém cheio de fé, de unção, ele não passava por angústias. Mas o texto diz que ele passou. Mas não foi uma angústia qualquer. Jesus ele passou por uma angústia tão forte, a ponto dele suar gotas de sangue. Olha, esse tipo de pressão, esse medo, esse pânico que Jesus esteve ali, é o pior sentimento que um ser humano pode sentir, porque na medicina, você suar gotas de sangue é explicado por um medo assustador. E eu sei que talvez você está falando, não, o medo de Jesus é porque ele sabia que o peso do pecado viria sobre ele. É claro que é isso também. Não que Jesus se tornou pecador em nosso lugar. A Bíblia diz que ele se fez pecado, é diferente. Mas existia um peso mesmo. Mas imagina você, Jesus era um ser humano, ele tinha sentimentos também. Ele sabe que seria rejeitado, que seria abandonado, que seria chicoteado, que ia ser preso numa cruz. Realmente o medo, o pânico ali foi muito grande. Jesus passou por isso, meu irmão. Ah, não, eu acho que Jesus não passou por isso, não. Jesus passou e talvez você está passando também. Por uma pressão, por um medo, por um pânico, por situações assim. Mas ele passou para que você não tenha que passar. Vou repetir, ele passou para que você não tenha que passar. Olha para a Bíblia. Olha o versículo agora 32, Marcos 14, 32. Vamos ler 32 até o 34. Então o Getsemane
Ele era o jardim da agonia. Porque a alma de Jesus estava sendo pressionada ali. Olha aqui. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Já passou por isso? Sua alma fica tão angustiada, porque aqui quando ele fala até a morte, o significado é que me deu vontade de morrer. Angústias, pressões. O inferno se levanta contra Jesus no Getsêmani. Muita pressão, muita pressão, muita pressão. Então, se está vindo pressão sobre você, já veio primeiro sobre Jesus. Ele já levou suas angústias, seus medos, seus pânicos, a depressão. Já foi levado quando ele esteve lá no Getsêmani. Posso ouvir um amém? Versículo agora 35. O que Jesus faz? O que você faz quando está debaixo de angústia, de depressão, de pressão? E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Então você precisa orar em momentos de pressão, de angústia, que sua alma está angustiada, está pressionada, você está talvez em depressão. Ora. Mas ore insistentemente, porque foi isso que o texto diz que Jesus fez. Vamos continuar, 36. Agora, 36 é. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa a pressão que você esteja vivendo. Talvez está sendo muito ruim. Talvez angústias tão grandes por causa de situações. Talvez no casamento, uma enfermidade, situação financeira. Talvez você está muito angustiado por causa do seu filho. Eu não sei. Você precisa dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Nesse momento, talvez você tenha dificuldade de ver o quanto Deus te ama, porque você está debaixo de pressão. É muita pressão, é muita angústia. Talvez você é alguém que nunca teve problema de ansiedade, ou de depressão, ou de síndrome do pânico, e você pensa que isso é frescura. Nunca diga isso. Nunca diga isso, porque Jesus passou por isso também. Jesus. E aí nós queremos condenar pessoas que passam por isso, porque falamos: não tem fé. E Jesus não tinha fé, mas ele passou por isso também. Mas olha, ele sabia o quanto era amado. Abba, Pai. Olha como que ele começa a oração. Abba, Pai. A gente podia cantar essa música no final, né? Abba, Pai. Eu gosto dessa música. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Verso 37 agora. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro Simão: tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus, ele estava profundamente angustiado. A Bíblia diz que ele orou, que ele insistiu orando, que ele reconheceu o amor do Pai, o Abba Pai, o papaizinho. Mas ele também foi até os seus discípulos pedindo ajuda. Jesus pediu: vocês não podem orar comigo nem uma hora. É por isso que o corpo de Cristo é importante. Há batalhas que você vai ganhar porque você está no corpo de Cristo, porque tem pessoas que vão orar com você, vão estar com você, vão te dar suporte. E Jesus foi até os discípulos e pediu que eles orassem com ele. Era um momento de muita angústia, mas às vezes nós passamos por situações como essa e não pedimos ajuda para o Senhor, para as pessoas, para os irmãos. Liga para o seu líder, liga para mim, liga para os discipuladores aqui, pede oração. Pede ajuda. Pessoal, preciso de ajuda. Hoje estou sendo muito atacado, está acontecendo isso.
Meu Deus. Sabe de uma coisa? Quando Jesus estava no Getsêmani, olha o versículo 44, vai para o versículo 44 aí. Depois de ter passado por esse momento de agonia, a Bíblia fala que ele foi traído. Olha aqui, ó. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Vamos ler só até aqui. Eu queria pedir para abrir em Zacarias capítulo 11, verso 12. Olha o que diz aqui. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Isso aqui é a profecia do Antigo Testamento sobre a traição de Judas. Aqui, lá no Antigo Testamento, Zacarias estava falando que Jesus seria traído por um homem. Salmo 41. Vai para o Salmo 41 agora, versículo 9. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso aqui são as profecias lá do Antigo Testamento. E agora elas se cumprindo lá no Monte das Oliveiras, na encosta das oliveiras ali, no Getsêmani. Jesus foi traído ali. Sabe de uma coisa? A Bíblia conta a história de Davi, quando ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. Davi teve que sair da cidade, estava correndo de Absalão, porque Absalão estava muito forte, havia uma conspiração contra Davi. E a Bíblia diz que Davi, quando estava saindo, ele estava passando na encosta das oliveiras, e o Getsêmani fica na encosta das oliveiras, e fica na parte baixa do Monte das Oliveiras. Quando Davi estava passando na encosta das oliveiras, veio um homem e falou para Davi: Davi, Aitofel te traiu. Aqui no Getsêmani, vem Judas e beija Jesus na face e traz Jesus. Lá em Davi, quando Davi passava naquele mesmo lugar, ele recebe a notícia de que Aitofel, que era um conselheiro de Davi, o havia traído. No mesmo lugar que Jesus também foi traído por Judas. E pasmem, Aitofel teve o mesmo fim de Judas. Ambos suicidaram. Você vê que lá no Antigo Testamento, o que acontecia já estava apontando para nós, já estava apontando para o Novo Testamento. As profecias foram convergindo para essas últimas 24 horas aqui. Então, o Getsêmani foi um lugar de muita pressão, e talvez essa seja a sua condição hoje. Eu posso te dizer, Jesus já passou por isso, não aceite. Não aceite passar por isso. Não aceite, se posicione, ore, peça ajuda, ore de novo. Creia que você é amado, porque o Senhor ama você. Creia nisso. Peça ajuda se você precisar, mas não aceite essa situação na sua vida, porque o diabo quer fazer você retroceder. Esse era o propósito do diabo, fazer Jesus retroceder. Então, nós já passamos pela ceia, pelo Getsêmani, e nós chegamos agora na crucificação. Salmos 22, 6. Profetiza sobre a crucificação de Cristo e diz assim: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim e afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Isso aqui é um texto do Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, os soldados começaram a zombar dele: salva a ti mesmo. O ladrão que estava do lado dele começou a zombar e dizer: você não é o Salvador, não é o Cristo, não é o Messias, desce da cruz. Mas isso aqui foi um salmo. Eu acho até que é um salmo de Davi, eu não tenho certeza aqui, mas o texto fala: eu sou o verme. Essa palavra que eu sei que pode ser forte, mas ela se refere ao modo como Jesus ia morrer na cruz. Porque esse verme aqui é a lagarta, que produz uma tinta vermelha quando ela dá a luz. Ela produz a tinta de onde era tirado o vermelho carmesim, lá em tempos atrás, séculos atrás. Então, aquela lagarta, quando ela dava a luz, ela descia um fluido ali e era vermelho, dali eles tiravam a tinta carmesim. Mas ninguém podia arrancar ela sem que ela produzisse aquela tinta e morresse. Então ela dava a luz, quando ela dava a luz, ela morria, e aí ela só podia ser arrancada depois. Ela estava ligada ao madeiro. Por isso, essa é a palavra verme aqui, se você olhar no original.
Mas eu sou o verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Talvez você é alguém desprezado, mas Jesus foi antes de você. Ninguém foi tão desprezado como Jesus. Ah, mas aqui nessa igreja me despreza. Ninguém foi tão desprezado. Ah, lá na minha família, olha o meu irmão que eu amado. Ninguém foi tão desprezado como Jesus. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os seus lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a imagem de Jesus na cruz. O texto lá do Salmo 22 ainda fala que quando Jesus estava na cruz, ele olhava para ele e ele via todos os seus ossos. Jesus foi chicoteado, ele conseguia ver os ossos porque a carne estava aberta. Todo o seu corpo. Essa foi a imagem de Jesus na cruz. O preço foi muito alto pela nossa salvação. Amém? Amém? O preço foi muito alto pela nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus olhou e falou assim: os meus ossos, todos os meus ossos estão me encarando. Porque ele estava vendo os ossos dele. De tanto que ele tinha apanhado, chicoteado. Salvação é de graça. Para você, para mim. Obrigado, Jesus. Mas o preço foi muito alto para ele. O preço foi altíssimo. Lá em Gênesis 3,15, como eu havia dito, havia uma profecia da morte de Jesus, da crucificação. E agora nós vamos falar um pouco da morte de Jesus. João capítulo 10, versículo 17. Você nunca pode acreditar que a morte de Jesus foi um acidente. Ela não foi. Jesus se entregou voluntariamente. Não foi um acidente que aconteceu e interrompeu a carreira de Jesus. Quando ele tinha 33 anos. Não pense que foi isso. Não foi isso que aconteceu. Jesus só morreu porque ele quis. Ele não morreu porque mataram ele. Claro, os nossos pecados, ele foi pelos nossos pecados, mas ele foi voluntariamente. João capítulo 10, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém pode tirar a vida dele. Quando ele terminou e falou, está consumado, ele entregou o espírito dele. Não foi a morte que foi lá e tomou ele. Os irmãos estão entendendo? Então a morte de Jesus foi voluntária. Diga comigo, a morte de Jesus foi completamente voluntária. Segunda coisa, a Bíblia diz que o véu, quando Jesus morreu, foi rasgado. O véu era o lugar que separava o santo lugar do santíssimo lugar, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Marcos capítulo 15, versículo 38. Diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Para não falar que foi alguém que rasgou, ele foi rasgado de cima para baixo. É como se essa parte preta fosse o véu. E não era um pano desse que nós estamos acostumados hoje, não. Era um pano muito, muito, muito grosso mesmo. E a palavra diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Ou seja, quando Jesus morreu, ele nos deu acesso ao Pai. Ele nos deu acesso ao trono. Meu irmão, tem crente aqui hoje? Meu Deus! Quando o véu foi rasgado, nós tivemos acesso à presença. Agora nós podemos orar. Agora você pode orar, porque Deus ouve você. Você não precisa de um intermediário. Você pode, você mesmo entrar, orar, e Deus vai responder a sua oração. Não, pastor, mas eu preciso de uma oração de uma pessoa super espiritual por mim. A imposição de mãos é bíblica, orar uns pelos outros é bíblico também. Mas você pode ter o seu tempo com Deus, você pode orar. Agora, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele nos substituiu. Aqui, em 2 Coríntios,
capítulo 5, verso 21. Olha o que está escrito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus ele se entrega voluntariamente, o véu é rasgado na sua morte, mas aqui está falando que ele também nos substituiu lá na cruz, porque aqui está escrito, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala para o seu irmão assim, você é justiça de Deus. Nós somos justos. Nós somos justificados. E agora eu quero terminar falando aqui da vitória sobre a morte e a ressurreição. No Salmo 16, verso 10, diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. João capítulo 20, verso 6, quando Jesus ressuscitou, a palavra diz que ele foi crucificado e ele foi colocado num túmulo novo, porque eles queriam colocar ele num túmulo qualquer. Mas tinha um túmulo perto de onde ele foi crucificado, que era de José de Arimateia, e José de Arimateia pega o corpo de Jesus e coloca ele naquele túmulo onde ninguém nunca tinha sido sepultado. Mas tem algo interessante, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, no domingo pela manhã, o texto aqui diz, tem a NVI, por favor, se tiver a NVI, João capítulo 20, versos 6 e 7, diz assim, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Queria pedir o David para subir aqui, a equipe. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Há duas coisas interessantes aqui, porque tudo que está na Bíblia é intencional. Lá tem um detalhe que tinha um lenço que estava na cabeça de Jesus que ficou dobrado quando Jesus ressuscitou. Há duas coisas aqui. Primeiro, que alguns falam que no Oriente Antigo, quando uma pessoa ia comer na casa de alguém, se ele deixasse o guardanapo, pano ali, dobrado do lado do prato, e fosse a algum lugar, ele estava dizendo que voltaria. Me ajude com as crianças, por favor, gente. Mas, se ele simplesmente colocasse de qualquer maneira aquele guardanapo, significava que ele não voltaria mais. Aqui está dizendo que aquele pano que estava, aquela atadura que estava ali dobrada, estava a parte dobrada, quando Jesus ressuscitou, então ela pode ter esse significado. Amém? Mas existe uma segunda coisa, porque os judeus tinham muita inveja de Jesus. E eles começaram então, eles compraram os soldados que estavam lá, para falar que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas o fato do lenço estar dobrado do lado, mostra que o corpo não pode ter sido roubado. Qual é o ladrão que dobra alguma coisa antes de sair? Porque o ladrão, se ele rouba qualquer coisa, ele vai correr, ele deixa tudo bagunçado e sai correndo, sim ou não? O lenço dobrado mostra que o corpo de Jesus não foi roubado. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E agora? O que nós temos que fazer, pastor? Olha o que diz em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. E recebido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No terceiro dia a pedra foi removida. Quando eles chegaram lá, o lenço estava dobrado. O corpo não estava mais lá, mas ele indicava que voltaria. Essa é a nossa expectativa.
Mas o texto aqui de Filipenses diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Seja alguém assim. Você quer ser exaltado por Deus? Seja simples. Se esvazie do seu eu. Se esvazie do seu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. A palavra diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou dos seus atributos de Deus e tornou-se homem. Mas não foi meramente um homem. Um homem de um palácio com uma coroa na cabeça. Não. Ele era um servo, em semelhança do servo. E a coroa que ele ganhou na cabeça foi a coroa de espinhos. Meu irmão, a nossa salvação, ela foi poderosa. Nós precisamos ter esse coração de Jesus. Coração simples, humilde.